Capítulo 9 de João, verso 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Nós podemos dizer que a vida humana, ela gira em torno de 7 grandes verdades. Verdades que eu posso chamá-las de fundamentais, verdades absolutas. Se você conhece essas verdades, você tem a vida. Se você crê nessas verdades, você desfruta da vida. Se você não tem essas verdades, você não tem a vida. Vamos então enumerar 7 verdades. A primeira: Deus é real. E quando eu começo por esta verdade, eu começo pelo fato de que Deus é a verdade número 1 do universo. Deus é a verdade absoluta, é o ponto de partida de todas as hipóteses, de todas as leis, de todas as teorias, de todas as cogitações, de todas as especulações. Se alguém não partir deste ponto básico de que Deus é real, Deus, ele é de fato um ser que existe por si próprio e está presente na história da humanidade em todos os pontos dela, então o homem perde o rumo, perde o seu norte e ele não saberá como se pautar nas coisas mais simples da vida. Deus é real, ele é a causa primária de todas as coisas, ele é o princípio de tudo que existe, ele é o originador de todas as coisas, ele é o Senhor absoluto do universo. Ai daquele homem que ignorar a existência de Deus, ai daquela mulher que tentar viver como se Deus não existisse. Esta pessoa está determinando, está selando a sua destruição, a sua morte eterna. Em Salmo 14, verso 1 diz: disse o nécio louco no seu coração, não há Deus. Tem havido muitos loucos por este mundo. Voltaire, Thomas Paine, Darwin, Marx e outros homens famosíssimos, cultos, inteligentes que andaram por este mundo, disseram que Deus não existe. A Bíblia chama eles de louco. A loucura e a insanidade está na mente de um homem que ignora a existência de Deus. Deus existe e ele tem se revelado. Ele tem se revelado na natureza, ele tem se revelado na consciência do homem, ele está revelado na Bíblia e ele se revelou nesses últimos tempos na pessoa do seu Filho bendito, Jesus Cristo. Aleluia. Verdade de número 2: Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não podemos absolutamente brincar com essas ideias que parecem tão cultas e brilhantes, de que o universo é produto de uma grande explosão, de que a vida e a existência humana é fruto de uma evolução de espécies. Não podemos brincar com essas ideias que a Bíblia chama de loucura e insanidade mental. A Bíblia diz: no princípio Deus. A Bíblia não está preocupada em provar para você e nem a mim que Deus existe. Ela simplesmente declara a existência daquele que enche os céus e a terra.
Quando o homem tenta ignorar a presença e a realidade de que há um Deus criador de todas as coisas, este homem tem que fechar os olhos para as coisas mais simples da vida, o voo de um pássaro. Ele tem que fechar os olhos para os peixes que estão nos mares. Ele tem que fechar os olhos para as plantas que crescem a cada dia diante dele. Ele tem que fechar os olhos para esta brisa que corre suavemente e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele tem que fechar os olhos para si próprio, porque a Bíblia diz que o homem é uma grande prova de que há uma mente sábia, inteligente, que criou todas as coisas e idealizou tudo para a sua glória e louvor. Deus é o criador de todas as coisas. Ele não somente criou o universo, mas ele criou o homem. Verdade de número 3. Deus criou o homem em estado de inocência. O homem não foi feito pecador. O homem foi feito perfeito. Ele foi feito numa relativa capacidade de se confirmar em perfeição a cada dia diante do seu Criador, porque Deus o fez de uma forma sábia, e a Bíblia diz que Deus visitava este homem todos os dias e tinha plena comunhão com ele. Quarta verdade: este homem que Deus criou em estado de inocência pecou. O pecado é uma realidade, o pecado existe. Alguém poderia dizer: não existe pecado. Então como você justificaria todas as guerras que já têm existido no mundo? Como você explicaria toda a violência que tem havido entre os homens? Todas as tragédias que têm acontecido pela incompreensão humana, pela fúria e pela maldade humana? A única explicação é que o pecado reside no coração do homem. A Bíblia diz que o primeiro homem, criado em estado de inocência, pecou. Não somente o primeiro homem pecou, mas a primeira mulher pecou também. A primeira família pecou, e então a sociedade toda pecou, e a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós somos pecadores. O testemunho da Bíblia a respeito de você e de mim é que nós não somos justos, nós somos injustos. A Bíblia diz que o pecado persegue o homem desde o seu nascimento. É um vírus que entrou na história da humanidade e passa de pai para filho. Mesmo aquela criancinha que está no braço da sua mãe, balbuciando ali ainda as primeiras palavras, que parece estar num estado de perfeita pureza, ele já tem pecado, ele já tem ataques de ira, ele já tem atos de violência. O pecado está na história da humanidade, ele é real. O pecado separa o homem de Deus. O pecado é uma enfermidade que afeta a alma e o espírito. O pecado precisa de remédio, o pecado precisa de cura, porque se o homem morrer no seu pecado, ele estará irremediavelmente perdido para sempre. Verdade de número 5. Deus ama o homem. Deus não apenas criou o homem, Deus ama de forma profunda e pessoal o homem que ele criou. O amor de Deus é real. O amor de Deus é abundante, o amor de Deus é infinito, o amor de Deus é como um oceano que nunca seca, como um sol que nunca se apaga, como uma flor que nunca murcha, e ele brilha em meio às trevas da nossa maldade, ele brilha em meio às trevas de nossa ignorância, de nossa incredulidade. Deus de fato não tem permitido que a nossa ignorância, que a rejeição do homem, que os caminhos largos do homem ofusque a realidade do seu amor. Qualquer homem, qualquer mulher pode entender, pode compreender que este Deus que existe, que cria todas as coisas, que cria o homem em estado de inocência, que dá ao homem o direito de uma oportunidade de reconciliação, este Deus verdadeiramente é um Deus de amor. Nós nascemos por causa do amor de Deus, vivemos por causa do amor de Deus, estamos lutando por causa deste amor, e vamos um dia chegar no céu por causa deste amor. Verdade de número 6. Deus quer salvar todo homem perdido. Por causa do seu amor, Deus propôs salvar os perdidos. Por causa da sua misericórdia, Deus elaborou um plano para salvar o homem perdido. Deus não quer destruir o homem. Deus não quer que o homem se perca. Deus não quer que o homem que ele criou com tanto amor, ele não quer que esse homem pereça.
Deus quer salvar o homem, Deus pode salvar o homem, e Deus vai salvar o homem que permitir que ele salve. Você pode ser alvo da salvação de Jesus nessa noite. Você está vivendo ignorando o plano de Deus para a sua vida? Pare hoje e pense por que você existe, por que você está neste mundo, qual é a causa pela qual você veio a nascer, por que você é esta pessoa que você é. Você tem que compreender que há um plano de Deus para a sua vida, e o seu grande projeto da vida é encontrar este plano. O dia que você acha esse plano, você acha a razão de viver, você encontra a verdadeira sentido da vida. Enquanto você está caminhando, seguindo a multidão, você é uma pessoa sem objetivo, sem alvo, a sua vida é vazia, o seu coração está carente de Deus. Verdade de número 7. Um homem pecador não pode salvar outro homem pecador. E Deus não pode morrer. Deus tinha dito no passado que a alma que pecar morrerá. E em todo o Velho Testamento Deus esboçou o plano da salvação, deixando bem claro que para você ser salvo, para que eu fosse salvo, eu precisaria de um substituto para morrer em meu lugar. Por isso Deus ensinou a lei, ou as lições dos sacrifícios no Velho Testamento. Todos os animais que iam morrendo nos altares judaicos no Velho Testamento, estava lembrando os homens de que para que você tivesse vida, alguém teria que pagar o preço da morte por você. Mas a Bíblia diz que um homem pecador não pode salvar o outro homem pecador. Eu não posso oferecer para você o que eu não tenho. Um escravo não pode oferecer liberdade para outro escravo, porque ele não vai além da sua prisão. Como eu poderia ser salvo, como você poderia ser salvo, se nenhum homem podia morrer por nós, para nos salvar, porque todos são pecadores, e Deus não pode morrer. Como pode Deus salvar o homem? A resposta é: Deus se fez homem para morrer pelos homens. Por este mundo tem passado muitos homens importantes. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Noé, que foi um dos homens mais importantes do mundo antediluviano. Era um homem justo. A Bíblia diz que Noé era justo, era um homem fiel a Deus. Quando todo mundo pecou, aquele homem permaneceu fiel aos princípios de Deus, ouvindo e obedecendo a voz de Deus, fazendo coisas que parecia quase insanidade, mas a Bíblia diz que aquele homem alcançou a posição de justo perante Deus, porque ele ouviu a voz daquele que falava com ele e obedeceu. Mas Noé, embora seja um dos homens mais importantes da Bíblia, ele não podia salvar os outros homens. Noé não podia morrer pela humanidade, e se ele morresse não resolveria nada. Ele não era o Salvador. Passou por este mundo um homem chamado Abraão. Abraão, a Bíblia diz que foi um homem de grande fé. Na realidade, o homem que teve mais fé em toda a história da humanidade, porque aquele homem se tornou e foi chamado o pai dos que creem. Abraão foi um homem ilustre. Abraão andou com Deus, Abraão obedeceu a Deus, mas Abraão morreu e não pôde salvar nenhuma pessoa com a sua morte. Um outro homem poderoso em Deus apareceu na história da humanidade. Esse homem chamava-se Elias. Elias se tornou um grande profeta em Israel no momento de crise. A Bíblia Sagrada diz que Elias tinha muito poder de Deus. Deus revestiu Elias com uma autoridade imensa. Elias falava pessoalmente com Deus e Deus lhe ouvia. Elias confrontou todo o império dos profetas falsos da sua época e foi vitorioso. A Bíblia diz que um dia Elias orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois Elias orou novamente pedindo que viesse chuva, e Deus fez chover. Um dia Elias orou e pediu que viesse fogo do céu, e o fogo do céu desceu. Elias era um homem cheio do poder de Deus, mas Elias era apenas um profeta de Deus, não era o Salvador. Ele não podia morrer para salvar ninguém. Um outro homem poderoso em Deus que apareceu sobre a face da terra foi Davi. Davi foi um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia chama ele o homem segundo o coração de Deus. Compôs lindos salmos, foi um grande guerreiro. Ele foi o maior rei de Israel. Mas morrendo Davi, não foi possível que sua morte salvasse nenhuma alma sequer.
Todos estes grandes homens não puderam salvar os outros homens. Mas um dia estava um cego na beira de um caminho, ali num determinado lugar, e aí vem um homem passando. Ele chega diante daquele cego, cospe na terra, faz lodo com sua própria saliva, passa nos olhos daquele homem e diz para ele: vai ao tanque de Siloé e lava-te. O tanque de Siloé estava longe dali e tinha que se descer uma escadaria de dezenas de degraus, era perigoso, o tanque ficava lá embaixo, era um buraco. Aqueles que querem vão até o fim, aqueles que querem não desistem. Jesus cria algumas dificuldades para saber se você quer mesmo ou está brincando apenas com a ideia de querer. E então aquele homem volta vendo, e os seus vizinhos, os seus amigos dizem: ei, parece que é o cego. Não, não é ele, ele está vendo, mas parece com ele, vamos perguntar se é ele. Você é aquele que era cego? Ele disse: sou eu. Mas como você está vendo? Ele disse: olha, chegou um homem chamado Jesus, passou barro nos meus olhos, mandou que eu lavasse no tanque de Siloé, eu fui, lavei-me e vi. Depois de ter passado por este mundo tantos homens, agora chega o homem chamado Jesus. Agora chega aquele que tem poder para dar vista aos cegos e resolver o problema da humanidade. Nesta noite eu quero te desafiar a confiar no homem chamado Jesus. Você vai ver que ele é diferente, você vai ver que ele é poderoso, você vai ver que ele tem autoridade, você vai ver que o poder está na mão dele. O homem chamado Jesus faz diferença onde ele é convidado a entrar. Ele faz diferença na história, ele faz diferença no presente, ele faz diferença no futuro. Quem tem Jesus hoje, o seu passado é cancelado. Quem tem Jesus hoje tem paz no coração. Quem tem Jesus hoje vai viver amanhã eternamente. O homem chamado Jesus. Passaram-se por este mundo muitos homens cultos e inteligentes. A Grécia foi palco dos homens mais intelectuais da terra. Aristóteles, Platão e Sócrates. Estes homens falaram tantas coisas brilhantes, mas todos eles estavam em busca da verdade. O homem chamado Jesus não andava em busca da verdade, ele andava dizendo: eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu posso libertar o homem dos seus enganos. Aleluia! Neste dia, quando ele está preparando para curar o cego, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. E para provar que ele é a luz do mundo, ele põe luz nos olhos do cego. Do mesmo jeito, quando Deus lá no princípio diz: haja luz, e todo o universo ficou iluminado, Deus pode dizer hoje na sua vida: haja paz, haja vitória, haja alegria, haja sucesso, haja realização, haja felicidade, haja saúde, haja poder, haja unção. O homem chamado Jesus, ele pode. O que a Bíblia Sagrada nos fala a respeito do homem chamado Jesus? Primeiro, ela nos diz que este homem se chamava Jesus por causa do poder de Deus. Seu nascimento foi natural, mas a sua concepção foi sobrenatural. Maria, antes de dar à luz aquele menino, já tinha o nome dele nas suas mãos. Como ele vai chamar? Jesus. Por quê? Por causa do poder de Deus. A sombra do Altíssimo me cobriu. A criança que vai nascer de mim será chamado Filho do Altíssimo, e ele será rei sobre a terra, e ele salvará os pecadores dos seus pecados. Jesus pode salvar. Jesus quer salvar. E Jesus está salvando milhares de pessoas por este mundo afora, porque no seu nome está a bênção da salvação. Porque ele chamava Jesus. Primeiro, por causa do poder de Deus. Segundo, por causa de sua natureza, que era uma natureza maravilhosa. Porque ele nasceu da virgem, mas ele era mais santo do que a virgem. Ele não tinha defeitos, ele não tinha mancha, ele não tinha pecados, ele não tinha nenhum erro, ele nunca falhou, ele nunca errou, ele nunca mentiu, ele nunca enganou. A Bíblia diz que ele era a plena expressão da absoluta santidade de Deus na terra. Ele era santo, justo, imaculado, o Filho eterno de Deus. Este homem era o único que servia para ser o nosso Salvador, porque nós precisávamos de um Salvador perfeito, nós precisávamos de um Salvador imaculado, de um Cordeiro Santo. Então ele fez-se homem para morrer pelos homens. O homem chamado Jesus viveu neste mundo por 33 anos.
Enquanto ele viveu aqui, ele ensinou com autoridade. O homem chamado Jesus proclamou um céu de glória para os arrependidos. Toda vitória, todo poder, todo gozo, toda alegria emanam dele. Se você quer ter vida, você deve colar, você deve apegar-se a Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 15, verso de número 2, está uma das murmurações mais bonitas que já fizeram. Normalmente uma murmuração é bonita, mas esta é. Sabe por quê? Eles disseram: que homem é este que recebe os pecadores e come com eles? Número 2, a Bíblia diz a respeito deste homem, em João capítulo 7, verso de número 46. Foi uma comitiva de soldados do templo para prender Jesus. E enquanto Jesus pregava, a fúria daqueles soldados foi acabando, foi indo embora, porque diante dele vai embora tudo que é ruim, vai embora tudo que é perverso. Os soldados começaram a ficar bonzinhos, começaram a ficar cheios de amor, e todos eles foram guardando as suas espadas, embanhando as suas espadas, e eles ficaram tão fascinados, que quando eles deram por si, o povo já tinha ido embora, Jesus também. Eles disseram: ué, o que nós estamos fazendo aqui? Eles disseram: nós estamos pensando nas palavras daquele homem, vamos voltar. E quando chegaram no templo, os sacerdotes disseram: cadê o homem? Ele disse: nós não prendemos o homem. Por que vocês não prenderam o homem? Vocês não viram o homem? Ele disse: vimos o homem. Vocês não encontraram o homem? Encontramos o homem. Vocês não estiveram perto do homem? Estiveram perto do homem. Por que não trouxeram o homem? Eles disseram: porque ninguém jamais falou como aquele homem. Ele cativou o nosso coração, ele falou a nossa alma. E os soldados disseram: ninguém jamais falou como este homem. Porque se você escutar alguma coisa a respeito de Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. O que a Bíblia diz a respeito do homem chamado Jesus? Em Lucas capítulo 23, verso 3. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. Disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Todos procuraram culpa em Jesus. A última pessoa que procurou a culpa em Jesus e examinou Jesus de cima e embaixo foi Satanás. Quando Jesus foi levado à cruz, ele diz: eu vou achar um pecado nele, e ele vai morrer por causa do pecado dele mesmo, e não vai salvar ninguém, vai continuar todo mundo perdido. Satanás estava desesperado, porque todas as batalhas que ele travou com Jesus, Jesus venceu. Jesus venceu ele lá no monte, Jesus venceu ele no jardim, e Jesus agora ia vencê-lo na cruz. Quando Jesus ficou pregado ali na cruz, pendurado, Satanás disse: fala para ele descer da cruz, se ele é o Filho de Deus. E eles começaram a gritar, eles cuspiam nele, eles já tinham batido em Jesus, já tinham rasgado Jesus, a sua carne estava toda cortada, mas ele estava ali. Então Satanás começou a dizer: manda ele descer da cruz, manda ele descer da cruz. Ele não descia da cruz. Então o diabo começou a procurar defeitos em Jesus. Vou ver se eu acho um defeito nos pés de Jesus. Olhou os pés de Jesus, eram formosos, porque a Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Não havia defeito, Jesus só tinha andado fazendo bem. Ele começou a procurar defeito nas mãos de Jesus. A Bíblia diz que as mãos de Jesus eram cheias de milagres, de misericórdia, não achou defeito. A Bíblia diz que ele começou a procurar defeito nos lábios de Jesus, porque ele disse: aí eu vou achar defeito. Porque a Bíblia diz, Tiago escreveu, que não há homem que não peque. Se um homem é perfeito, mas ele acaba pecando em palavras, então ele deve ter pecado. E ele começou a procurar defeito nos lábios de Jesus. Pedro escreveu e disse: não se achou engano na sua boca. Quem procurou? Não foi eu, não foi você. Então deve ter sido Satanás. E Satanás está perdido ali em redor da cruz, caçando defeito, rodeando Jesus, olhando de um lado, olhando do outro. Ele disse: eu vou achar um defeito, vou achar um defeito, vou achar um defeito. Deixa eu olhar se tem defeito aqui de lado, aqui do outro lado. Aí veio um soldado de lá e furou o lado de Jesus e esguichou o sangue sobre a cabeça de Satanás, e ela foi totalmente esmagada naquele lugar ali. E a Bíblia diz que não se achou nele nenhum defeito. Quando ele morreu na cruz, o centurião, o soldado disse: verdadeiramente este homem era
puro. Quando Jesus morria ali na cruz, quando Jesus entregava o seu espírito ali na cruz, a Bíblia Sagrada diz que começou a haver uma convulsão na natureza, porque o homem chamado Jesus, o Santo de Deus, o perfeito de Deus, o Cordeiro Imaculado de Deus, estava dando a sua vida pelos miseráveis pecadores deste mundo, por mim e por você. Como Deus resolveu o nosso dilema? Deus enviou o seu Filho Jesus como homem para morrer pelos homens. Desta forma se cumpriu o que Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. Ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens. O homem chamado Jesus, um dia, entrou na nossa vida também. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja forte, sabe por quê? Porque este homem chamado Jesus habita no meio dela, é Ele quem faz os seus milagres e as suas curas. Há muitas pessoas aqui que já tiveram experiências de milagres. Quem as curou? O homem chamado Jesus. Quem as abençoou? O homem chamado Jesus. Tem muitos irmãos aqui que são selados, batizados com o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? A Assembleia de Deus não, os pastores não, os evangelistas não, aqueles que pregam tão bem não. Quem faz isso? Só o homem chamado Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas as últimas palavras que eu quero dizer a respeito do homem chamado Jesus é que ele passou por este mundo, ele consumou a sua obra, ele deixou a sua doutrina, ele anunciou o caminho e ele abriu o caminho para todos chegarem ao céu. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele homem chamado Jesus agora está revestido da sua glória nos céus. A sua história, a sua obra, a sua expiação, a sua salvação continua válida para todos os homens que se arrependem e o aceitam. Um dia nós vamos encontrar com Ele. Um dia nós vamos vê-lo face a face. Você e eu, nós iremos. Quem ama Jesus e quem não ama. Quem descrê da existência dele e quem crê que ele é real. Todos vão encontrar com ele. Todos os ateus vão encontrar com ele. Aqueles que disseram que ele não existia, aqueles que chamaram ele de tolo, aqueles que quiseram dizer que ele era mentiroso, aqueles que blasfemaram do nome dele, todos vão ter que fazer fila, prestar continência para ele e receber a sua sentença. O homem chamado Jesus, enquanto estava aqui, era o Salvador. Mas agora, quando encontrarmos com ele lá, ele não será mais o Salvador, ele será o juiz. Porque quando você o encontrar como juiz, ele só vai te perguntar uma coisa: o que é que você fez com a minha mensagem? O que é que você fez com a minha obra lá na terra? Se você disser ignorei, deixei para depois, não prestei atenção, o homem chamado Jesus vai dizer: lamentavelmente agora eu já não sou mais o seu Salvador, eu sou o juiz e tenho que te julgar mediante a sua incredulidade, a sua rejeição e o seu pecado. Milhares de pessoas vão entrar no céu, ainda que elas tinham, aqui neste mundo, sido pecadoras, mas pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo, elas serão aceitas. Quando chegarmos diante dele, ele vai dizer: você tem a senha? Alguém pode dizer: pastor, mas que senha será essa? O sangue. Não vou entrar no céu porque sou bom, não vou entrar no céu porque fiz coisas bonitas, eu vou entrar no céu por causa do sangue de Jesus Cristo. O homem chamado Jesus me perdoou. Quando eu era criança, bem criança mesmo, 5, 6 anos de idade, e às vezes ficava lá no interior com meus avós, e naquela época chegavam aqueles circos bem humildes, né? Não tinha cobertura não, era só fechado, e para que ninguém assistisse o show do lado de fora, eles punham assim uma lona ao redor, tal. Mas havia os palhaços. O interessante é que quando chegava um circo na cidade interior, armavam aquele circo lá naquele largo da cidade, não havia asfalto, aquela poeira tremenda. O palhaço logo se vestia e saía na rua fazendo a propaganda, e a meninada saía atrás, porque a gente sabia que tinha um presente. E o palhaço gritava: hoje tem espetáculo, e a molecada dizia: tem sim senhor, né? Hoje tem sim senhor e tal. O palhaço andando nas pernas de pau e os meninos atrás. O palhaço dizia: olha, nenhuma criança sai até terminar o percurso. A cidade era pequena. Quando terminava o percurso na porta do circo, o palhaço vinha com lápis e fazia uma marquinha na testa dos meninos que andaram com ele. Diz: vocês têm entrada de graça, vocês me ajudaram.
E aí a gente ia para casa, tinha andado na cidade, aquela poeira tremenda, ia para casa, e logo eu, lá com minha avó dizia, vamos tomar banho. Eu disse, não quero tomar banho não. Porque eu estava com medo de apagar a marca. Era a minha senha, senão não entrava. Não precisa tomar banho. Minha avó diz, não, eu sei. Eu estou vendo a marquinha na testa que o palhaço fez, que vocês andaram, né? Atrás dele falando, tem sim senhor. Pode vir, vamos tomar banho, lava tudo, só não lava a testa. E aquela noite era a noite da plateia da testa suja, porque ninguém queria perder a marquinha, tinha que chegar com a marquinha lá. Glória a Deus. Engraçada essa história. Mas sabe que no plano espiritual nós temos uma marca inapagável. Glória a Deus. E se você não andar com Jesus aqui, você não vai morar com Ele lá, porque enquanto você anda com Ele aqui, Ele põe a marca dele em você. Esta é a única marca que ninguém pode apagar de nossa vida. Naquele grande dia nós entraremos e participaremos do maior espetáculo do universo, que é a recepção dos filhos de Deus na glória. E quantos nessa noite não gostariam de estar lá nesse dia? E quantos nessa noite não gostariam de ter esta marca devidamente inscrita e firmada sobre a tua vida? Se tiver alguém nessa noite que ainda não tem essa marca, eu quero convidar você para ter a marca de Cristo. A partir de agora, você recebe a marca e vai andar com Ele, e vai caminhar com Ele, divulgando a sua mensagem neste mundo. Quando você caminha com Deus neste mundo, a Bíblia diz, um dia Deus te receberá em glória. Amém? Estende as mãos para cá, toda a igreja, ore com fé. Vamos pedir a Deus um milagre para cada pessoa que está aqui. Vamos falar com Deus. Deus querido, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe as mãos de teus obreiros nessa noite, que esta seja ser uma transferência de milagre e poder, em nome de Jesus. Vai agora, Pai, liberando a tua graça restauradora, vai agora liberando o poder da restauração do milagre em cada coração, em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Deus de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês todos. Glória a Deus.